É o fim do terceiro mundo ou é o fim do terceiro mundismo? Colapsou, explodiu, acabou e dos destroços é que fica a tentativa. Dos destroços é que ficam a felicidade, talvez. Ou é, neles que a gente pode encontrar essa felicidade, talvez. Esse vídeo não vai ter edição, ele vai do jeito que for, ele vai ser curto. É só uma avaliação aqui, né? Só um comentário breve sobre mais um vexame e nada de novo sobre o sol, e não é nem essa questão, assim. Talvez a questão seja para falar justamente do velho, falar justamente da repetição, para falar exatamente o que deu errado, eu acho. E nesse momento tá todo mundo tentando entender o que deu errado, né? E aí todo mundo faz a sua análise, beleza? Talvez isso seja bem-vindo, mas acho que justamente o quão erroneamente estamos apontando em qual norte nós decidimos apontar as armas, em qual problema nós decidimos apontar os nossos alvos, pintar os nossos alvos. Tá tudo errado a partir daí. Cada vez mais complicado, enfim. Sejam bem-vindos no Varanda aqui, se inscreva, deixe seu like, comentário campo aberto ao debate, vamos dialogar sobre essa seleção brasileira. E eu queria comentar aqui justamente porque, se vocês viram um vídeo de expectativas, eu fui o que colocou a seleção brasileira como campeã, e não que exatamente se esperasse muito, por isso como era uma brincadeira ali, por que não brincar, né? Por que não entrar no mundo dos sonhos e acreditar que a gente poderia. E também tem nosso vídeo sobre o ciclo e sobre os problemas da CBF e a financiarização do futebol brasileiro. Eu até talvez vou comentar sobre isso aqui. Enfim, era de certeza que a gente não ia vencer a partir do momento em que você olhasse pra ordem dos fatos, né? Acho que se a gente ficasse, enquanto ficava na brincadeira ali, e na brincadeira também significa jogos contra Haiti e Escócia, ou o improvável contra o Japão ali, isso também contando como uma parte da brincadeira. Nesse momento a gente podia fingir que, na verdade, existia um mundo. Mas o mundo é o mesmo mundo que a gente está vivendo, né? É o mesmo mundo que a gente construiu e que a gente se colocou. Mas sabe o que a Noruega me diz dessa vez? Ou que pelo menos talvez tudo, que isso já tinha sido dito várias e várias e várias vezes para a seleção brasileira continuamente, desde o começo do século, é que o modelo acabou, o modelo perdeu. E eu não quero citar nomes, né? Eu não quero, sei lá, vocês acompanham a mídia esportiva, vocês conhecem os nomes, mas o modelo de vocês perdeu. O modelo esportivo pragmático perdeu, ele acabou, ele não tem mais espaço. E isso passa por um processo de mediação e de recepção em relação a esse jogo, que de N motivações políticas e movimentações políticas que a gente viveu aí ao longo desse século, mas tem muita coisa que tá pelo caminho nessa discussão, e a culpa é justamente de quem defendeu esse modelo. E o que é modelo, né? O modelo é o que a gente, no senso comum e no bate-bola do dia a dia, a gente conseguiu identificar e conseguiu, talvez de certa forma, estabelecer. O problema é quando vira jargão, e já virou, que é o futebol europeu, o modelo europeu a ser seguido. Ele acabou e a gente viu que não funciona, que não existe pro futebol brasileiro qualquer coisa que se assemelhe a qualquer noção de modelo europeu. E não que eu diga isso com esperança, eu digo com desesperança. Inclusive, no vídeo sobre o ciclo da CBF eu falo mais, a gente tá indo a 1000 por hora, a gente tá acelerando em direção a um muro, e este muro chama-se financiarização. A neoliber...
a neoliberalização do nosso futebol, desculpa, e todos os seus protagonistas narrativos da mídia esportiva e efetivos da política esportiva e da política burocrática brasileira, todos colaborando para esse e construindo esse muro no qual o Samir Chaude afunda o pé no acelerador para a gente ir em direção dele de uma vez. E a primeira não, né? Mas uma derrapagem considerável ela acabou de acontecer contra a Noruega, porque a gente saiu de perder para as principais seleções, de perder para seleções fortes e tradicionais, para times não tradicionais, mas com alguns craques, com algum sistema bem organizado, alguma coisa do tipo, e a gente acabou de descambar em Noruega, que não é nem bom time e nem tradicional, não é nada, é um vazio, e é neste vazio que a gente se encontra, e eu acho que é nesse vazio que a gente vai ter que fazer algo. E aí a gente, sempre que algo acontece, alguma eliminação, algum vexame, alguma tragédia moral acontece pela seleção brasileira, a gente, desnorteado numa crise de identidade profunda que a gente vive hoje, e isso é geral, né? Enfim, mas numa crise de identidade profunda que a gente vive hoje, a gente procura em que lugar a gente pode se assegurar, e em um dos lugares no qual nos asseguramos é em uma brasilidade publicitária que muito tem a ver justamente com este modelo. E aí a gente pensa, bom, a partir de hoje o futebol brasileiro deve voltar a ser racionalizado, né? A gente precisa voltar a estudar o que foi as origens do futebol brasileiro para a gente poder montar uma escola brasileira. E não, esse é o gozo do intelectual que produziu justamente o modelo de jogo, o modelo falido que ruiu, tá em frangalhos e não pode ser repetido. E vai continuar sendo repetido. E vai ser dobrada a aposta, na verdade, para continuar sendo repetido. Mas não vai ser nesse futebol que o Brasil vai vencer. E aqui até com simplicidade falando, né? Porque no gozo intelectual do futebol, o fato vai dizer que sim, que a gente, na verdade, deve vencer assim, que na verdade a gente tem que seguir por esse caminho, que na verdade esse modelo, ele só não foi bem replicado, ele só não foi bem aplicado, ou que não encontramos o brasileirismo deste modelo ainda. Eu gostaria de ver, de alguma maneira, o futebol brasileiro de Rogério Sganzerla. O futebol brasileiro de Sem Essa Aranha, em que o distópico ele é o utópico. Eu acho que esse é o último dos caminhos que o futebol brasileiro tem a seguir, com identidade, né? Aqui a crise de identidade é geral, a crise política é geral, a diluição dos espaços e portanto, um processo de interação muito mais constante e muito mais aproximada dos espaços de luxo, né? E a gente se deparando, né, com a nossa própria tragédia, com a nossa própria desgraça contínua, acaba freando bastante isso. Eu acho que a gente tá na hora de abraçar a merda, tá? Eu acho que o que o futebol brasileiro precisa é abraçar a merda. Aceitar a nossa explosão, sabe? Aceitar os nossos destroços e adorar esses destroços e a partir de então fazer o que nada foi convencional, sabe? É um pedido impossível. Eu não vou dizer improvável, é um pedido impossível. E ainda mais com essa caminhada, né, de o que já são quase 10 anos de Libertadores com o futebol brasileiro vencendo, 5 que seja, 6. E cada vez mais um processo em que dois times terão esse monopólio da financiarização do esporte brasileiro e a gente vai tornar periférico cada vez mais o que não se adequa ao sistema, o que não se adequa ao modelo. E a gente faz isso com os nossos jogadores. Claro, esse diagnóstico ele tá muito evidente, ele também virou senso comum de que a gente tem que preservar os nossos jogadores, que a gente tem que preservar a nossa... parar de vender cedo para eles poderem se formar.
tudo isso é verdade, mas eu me incomodo com as meias verdades. Porque ela é uma verdade que não reflete mais outros fatos. E a gente fica buscando uma brasilidade vazia e publicitária a partir disso. Então a gente precisa manter esses jogadores no nosso futebol, a gente precisa manter esses jogadores no nosso espaço, mas a gente vai transformar o nosso espaço numa réplica do outro, porque a gente tem que modernizar, os jornalistas esportivos falaram isso, a gente tem que modernizar o futebol brasileiro. Só a partir dessa racionalização, dessa modernização, dessa conexão com o modelo, o futebol brasileiro vai poder se reencontrar. Mentira! Esses são os dogmas coloniais que fizeram um Brasil perdedor do pré-58 e que fizeram dialeticamente o Brasil vencedor de 58. O Brasil, a seleção brasileira, o futebol brasileiro, ele é um projeto que sai do ser. É um projeto que sai do ser, é um projeto que sai da existência daqueles seres e reflete toda a necessidade ou todo o grito por liberdade que um país recém-liberto precisava ter. Agora se liberte novamente. É este momento que a gente vive, agora se liberte novamente. E para se libertar novamente, a gente vai novamente ter que ser radical. Novamente ter que ser anticolonial e antirracista. Parece piada, parece brincadeira, até porque o público do futebol, ele é avesso ao pensamento, mas essas coisas, elas surgem do ser. Essas coisas, elas surgem do socioafetivo. Elas surgem do campo que tá ali fora, da pessoa que joga na rua e olha pro carinho com as bases, tá? Olha com o carinho pras bases. Vamos voltar a olhar pras bases. Sem, sem, sem ser dogmático, sabe? Não é simplista. Não é tão fácil. Mas não existe mais o futebol brasileiro sem uma radicalização, tá? Pensemos no futebol brasileiro de aceitação cultural, então pensemos na derrota pra Noruega. E nas futuras derrotas pra Noruega, tá? Mas o futebol brasileiro vai precisar ser radical agora. E ele não vai. Ele não vai porque o futebol de clubes, que é o futebol da regra, que é o futebol do cotidiano, esse futebol, ele caminha pra modernização que a gente ama. Ela caminha pro gozo intelectual, pro selo FIFA, pra iluminação legal do estádio e a padronização nos números da camiseta. Desculpa, de novo, não é sendo dogmático, não é como se essas coisas por si só fizessem um problema. O problema é que narrativamente essas coisas fazem uma solução, e isso é uma mentira. O futebol brasileiro de modelo acabou. A gente viu ontem, a gente recebeu ontem uma nova amostragem de algo que já se repete por anos, do futebol brasileiro fragmentado, se adequando a um modelo e batendo de novo com a cara no muro. Este modelo não nos serve. E aí é difícil, porque no momento em que a gente perdeu e a nossa mídia esportiva foi debater essa derrota e até a maneira com que a gente está condicionado a olhar para as derrotas e a gente procura os vilões. Claro, durante o jogo, no calor da raiva e da emoção, a gente consegue olhar para o nosso goleiro que nunca defendeu nada na vida e ficar irritado porque ele não faz nada, porque ele é medíocre. E a gente pode olhar para um lateral decrépito que nunca foi grande coisa também e entender que ele desde o começo era um problema, e olhar para o nosso defensor fracassado e olhar para o nosso volante, eu não sei lá, sabe? E aí a gente encara um jogador fazendo uma Copa magistral, mas ele não é o jogador dos grandes momentos, e aí ele tem que cobrar um pênalti. E aí a gente vê o nosso craque sendo suprimido pelos números, porque o nosso treinador, ele admitiu
que o segundo volante precisava bater os pênaltis porque, de acordo com os números, de acordo com o meu scout, o jogador que faz a melhor Copa pelo meu país não vai bater o pênalti. O meu atacante, que faz a melhor, que é o melhor jogador do meu país, que é o meu craque, que é a minha esperança, ele não vai bater um pênalti decisivo, porque os números não permitem isso. O modelo é fracassado, gente. Mas a gente vai entrar no debate esportivo e a gente vai mirar para estes responsáveis. A gente vai mirar para um lateral que erra o passe, um volante que não consegue recompor. E a gente não vai mirar em um sistema esportivo, porque é muito fácil ser o Ancelotti. É muito fácil ser o Ancelotti. Nesse momento, então, pelo amor de Deus, é muito fácil ser o Ancelotti. E a gente não vai olhar pro modelo que este rapaz produziu. Que este rapaz não, né? Que este senhor produziu. E vai, né? A gente pode até olhar e encarar como o debate tá também... Que foi tão gritante, né? A gente jogou feito Paraguai contra a Noruega. Foi tão gritante, foi tão escandaloso que agora a gente tá olhando, e por isso que eu acho mais gritante ainda do que as derrotas pra Bélgica e pra Croácia, que eram times melhores que a Noruega. Mas por que mais gritante? Porque o modelo acabou. Foi escancarado, sabe? Dessa vez foi desmascarado. Se em outros momentos a gente podia dizer não. Existem outros poréns, ó, existem essas outras situações que aconteceram no campo. Dessa vez o modelo falhou. Dessa vez não, né? Dessa vez ele confirmou a sua própria falha. Ele confirmou que ele é inviável por si próprio. E agora o futebol brasileiro vai ter que ser radical, de alguma maneira. Talvez de uma maneira nunca antes vista. Ou não vai, né? Que não vai, não vai. Isso é fato e aí a gente ganha uma Copa porque a gente conseguiu produzir uma safra legal de jogadores e montar um sistema perfeito em volta disso, e a vitória do pragmatismo se confirmou. Mas enquanto a gente vai continuar aqui nesse debate esportivo de heróis e vilões, e enquanto a gente vai continuar procurando o rosto deplorável do Marquinhos dizendo que não tinha o que fazer, que o ciclo foi muito ruim, não tinha o que fazer, e a gente vai olhar pro Casemiro, que é um líder passivo, e convocou a seleção, convocou metade da seleção, sendo um líder passivo. E a gente vai mirar nesses caras como responsáveis. E a gente vai continuar atrasado. É difícil chegar na conclusão, sabe? É difícil chegar na conclusão. Tô falando que a gente tem que ser radical. Como que a gente é radical? Cadê a minha resposta, né? É muito fácil chegar aqui e falar, nossa, a gente tem que ser radical. Bom, alguém vai ter que se virar pra ser. Alguém vai ter que se virar pra ser, ou a gente pode continuar no pragmatismo. No debate pragmático. O sistema falhou agora porque a escalação, porque este cara, porque ele tirou o jogador de imposição física, porque o Endrick não marca, porque o Neymar... Sabe, assim, o Neymar como foco do problema. Não é como se não fosse desde o começo visto que seria, né? Mas Neymar como foco do problema. Essas coisas, elas mentem sobre a realidade do futebol brasileiro, ou sobre flashes de realidade do futebol brasileiro que a gente precisava começar a encarar. Enfim, o modelo ruiu. A gente acabou adotando principalmente a aceleração da nossa financiarização depois de 2014, que foi uma tragédia coletiva, né? O 2014 que muito se brinca que é o 11 de setembro brasileiro, né? Mas por semelhança no rompimento da autoestima, enquanto estes eventos eles foram necessários e foram potentes ao ponto de lacerar a autoestima de cada país dentro das suas potências, né? Um Estados Unidos imbatível,
dono das guerras, e um Brasil que ainda se entendia talvez como o último senso de coletividade que a gente ainda tinha para perder, porque a gente já sentia essa derrota avançando em 2006, em 2010 e gradativamente com os nossos clubes também perdendo a potência mundial e o nosso futebol sendo escanteado, sendo escrotizado e cada vez menos craques surgindo. Diversas questões, diversas sensações, diversos simbolismos que foram acontecendo. O 2014 é localizado em um momento político do Brasil, em uma... ele é pré... Ele existe no momento de destruição do petismo, que foi de destruição não, né? Que a gente tá vivendo isso ainda, mas daquele petismo pseudo-social com algum lastro de sociedade. Jornadas de junho e toda uma ordem global se estabelecendo de novo, né? Se reestabelecendo. Diversas jornadas de junho ao redor do mundo. E aí a reeleição da Dilma, que seria feita de fantoche para um impeachment, para abertura para as reformas sociais, previdência, né? Temer, pra gente chegar finalmente no fim, sabe? No mais baixo ponto da odisseia, que foi o século brasileiro, né? Que é o bolsonarismo. Que fique claro, né? Interessante, é o fim do Neymar. É o fim do Neymar que naquele momento era o herói, né? Que no nosso 11 de setembro era o herói. O herói caído, né? Um herói que nunca pôde ser herói, que graças a Deus não foi herói. Que é o símbolo do fracasso, não sozinho, mas que para sempre vai marcar o que é o momento político e o momento social do Brasil na década de 10 para a década de 20. E a sua trajetória quase caricata, de derrocada, de patetice, de um fim fracassado politicamente. Enfim. Esportivamente eu não digo jamais, sabe? O Neymar é um gênio. O Neymar é um dos últimos gênios da atualidade do futebol. E o legado dele pra mim não é manchado, tá? Não é manchado porque seus remanescentes seguem vivos, mas o legado dele explica mais do que só a sua o quanto ele produziu esportivamente, né? O seu legado ele vai estar sempre representado, sempre permeado pela trajetória política, e eu não digo só do vota e confirma 22 é Bolsonaro. Eu digo de um cara que um dia foi contratado pela Globo, sabe? Eu digo deste personagem do Brasil das Bets, do Brasil da Virgínia. Eu digo este personagem, este é o legado de Neymar. O legado do Neymar é o legado da incompreensão com o digital. O primeiro craque influencer, né? Da nossa influencerização. Que jogador de grife, jogador, né, que vai aparecer para vender marcas, isso não é novidade, não foi o Neymar. Mas é o primeiro momento em que todos somos subcelebridades, né? Daí não é à toa que o Neymar é a grande subcelebridade das celebridades. É a grande alma das subcelebridades. Ele é bem figurativo, né? Da nossa relação com as redes sociais, enfim. E da nossa relação com alguns mitos.
E ele foi um desses mitos, né? E ele contribuiu. Eu realmente não me apego ao voto a voto e confirma, não é nem que ele apoiou o Bolsonaro, mas a sua estética, o seu comportamento, o seu heroísmo foram importantes para a produção deste mito, ou foram localizados tão próximos que eles de alguma maneira se relacionam da construção do mito do bolsonarismo, que, enfim, foi a pá de cal, né? Foi o fim, foi a enterrada de um Brasil social, sei lá. É muito complexo. E aí eu nem acho que a sombra do 7-1 vive na gente. O 7-1 ele foi figurativo para acabar de vez com a identidade brasileira. Se a gente se fragmentou cada vez mais porque a nossa política estava um caos e muito próximo de booms econômicos, né? O mundo olhando para o Brasil como uma potência em ascensão na economia, principalmente no governo Lula, nos governos Lula. E aí, de novo, uma sensação de identidade cada vez menor e uma relação com as redes sociais incompreendidas, criando novas identidades. E aí, o último senso de coletividade, porque a política burocrática ela é complexa desde sempre, né? Ela é divisiva desde sempre. O último senso de coletividade que um dia pôde ser, sei lá, o samba, pôde ser o carnaval, mas isso também se fragmentou cada vez mais. Isso também entrou em processo de financiarização cada vez mais. Isso se adequou ao digital e se perdeu de identidade por se adequar ao digital cada vez mais. O último resquício que a gente tinha de coletividade era o futebol brasileiro. Porque a gente ainda tinha um mito deste futebol brasileiro, que era o Neymar. No momento em que a gente perdeu de vez as esperanças, porque o 7-1 é uma situação tão, eu nem digo vexatória, ela já é tão, ela já é uma produção de um colapso tão grosseiro, tão gigante, que a partir dali acabou o nosso senso de superioridade e ele se transformou em uma tentativa de replicar ele em algum momento. Eu acho que eu vi hoje o Team Victory, o jornalista falando que o Brasil é muito arrogante em seu futebol. É verdade, tem que ser mesmo. E a gente tem que continuar sendo arrogante. A questão é que agora eu sinto mais uma simulação dessa arrogância. Mais uma arrogância pela arrogância e não mais uma arrogância da bola. A gente tem que compreender a arrogância, não rejeitar ela, né? Mas a gente não vai porra nenhuma, enfim. E aí, depois do 7-1 que se estabeleceu como regra é o modelo, né? 2018, 2022 com o Tite é o modelo. E agora mais ainda, né? Agora é um europeu. É difícil. Não, eu isentei os jogadores de culpa, mas eu quero todo mundo todo mundo na lata de lixo da história, sabe? Fora o Neymar. O Neymar eu quero que ele seja colocado em um museu. Eu quero que a gente possa olhar pro Neymar com todo o carinho do mundo. E não digo carinho afetivo ou qualificatório. Não, não. Olhar ele com carinho como um momento histórico. Fora Neymar, não tem nenhum momento histórico ali. Não tem nada que precise ser lembrado pra gente lembrar e se reencontrar, nada. A única coisa que a gente tem que fazer é pegar a merda que eles cagaram inteira no chão e deleitar isso, tá?
Pegar tudo que eles... todo o lixo que eles deixaram e se deleitar desse lixo. O problema é que não vai. O problema é que o Ancelotti está confirmado para 2030 e o meu presidente ele vai construir a Liga Brasileira e daqui a pouco a gente não vai ter mais os estaduais e a nossa exportação de jogadores segue a todo vapor e talvez daqui a pouco a gente vai cair na ilusão de que existe algum método para manter os jogadores aqui e formar o futebol essencialmente brasileiro. E aí o futebol essencialmente brasileiro é o futebol do brasileirismo publicitário. E não do... Enfim. E não dos escombros, né? E não da tragédia. O verdadeiro futebol brasileiro... o vencedor e o de hoje... O verdadeiro futebol brasileiro, desculpa, é o dos escombros, é o do lixo. É o da tragédia, tá? Não vai ser o do modelo, não vai ser, pelo amor de Deus, o do modelo, mas não vai ser o da brasilidade publicitária, não vai ser o da Brahma, não vai ser o do Itaú, não vai ser o de Walter Salles, não vai ser da imprensa esportiva. E quando for, no momento em que chegar a ser e a gente conseguir, porra, com muito sufoco, se igualar ao nível da Noruega para talvez pensar em chegar no nível do Marrocos. Ainda que o Marrocos, para mim, bom exemplo hoje de característica. Mas quando a gente poder se igualar ao nível da Noruega, aí talvez, quem sabe, a gente vai olhar pro modelo enquanto sucesso. E tudo deu certo no final das contas. Graças a Deus, a gente modernizou o nosso futebol. Era isso que precisava, né? E aí é difícil, né? Então a gente tem que jogar mal, com campos ruins, iluminação pífia. É isso que a gente tem que fazer? Não é exatamente isso, tá? Evoluir tecnologicamente nunca vai ser um problema. Se adequar às tecnologias tem que acontecer. Mas aí... com identidade, né? Nada é feito com identidade. Nada é feito com identidade, não com a nossa identidade. Porque o que a gente entende como nossa identidade é o que o Itaú tá dizendo que é a nossa identidade. É o que o modelo tá dizendo que é a nossa identidade. Então, assim, o que eu gostaria que acontecesse, sabe? Eu gostaria que o futebol brasileiro produzisse, sabe o quê? Olha só que radical. Bons dribladores. Este é o recado pro vídeo. Bons dribladores, mas e o problema do meio? Também. Enfim, vai ser a produção de um futebol marginal. Só esse futebol, eu acho. Eu posso estar completamente errado, tá? Eu posso estar completamente errado, em nenhum momento eu rejeitei a tática, tá? O futebol enquanto linguagem, ele necessita, né? O futebol é um sistema socioafetivo em que aquela gama, aquela diversidade de corpos se encontram para produção, né, das características, das especificidades do campo, né? Do que a bola pede. Então a tática ainda é necessária, eu não estou dizendo que isso não existe. Até porque a Argentina é exatamente isso e eu enxergo a Argentina de 2022 como um time paradigmático que pouco foi compreendido até agora. Ou nada compreendido até agora. E que vai ser estudada para o futuro, principalmente por se localizar nesse exato momento político que a gente vive. Nesse exato momento esportivo que o Brasil vive. É um time paradigmático, é um time muito inteligente taticamente, né? É óbvio, é óbvio, é óbvio. Igual o time de 58, que é uma expressão do anticolonialismo, ou uma expressão da liberdade brasileira. Por mais que não quisesse ser, o Pelé nunca quis ser a figura.
o Pelé nunca encabeçou uma luta antirracista ou uma luta política, muito pelo contrário, ele foi figura da própria ditadura, ele foi figura colonial, mas não tinha como ser. Era impossível que uma pessoa preta naquele momento, tendo o nível de influência de um papa, não fosse por si só um símbolo antirracista, um símbolo anticolonial. Me desculpa, o Pelé parou uma guerra. E é esse o futebol que a gente vai ter que reencontrar. O time de 58 é um time tático, inteligentíssimo. Mas é dos jogadores, é dos craques, é da irreverência, é da realidade, desculpa. Não é do modelo tático, não é do treinador consolidado que vai pensar no quanto aquele jogador precisa ocupar. Não é disso. Ele precisa influenciar isso, porque o futebol é um sistema. E a gente perdeu porque o Ancelotti foi um covarde do caralho em produzir um sistema covarde do caralho ontem. A gente não perdeu porque o Casemiro é um lixo de jogador. A gente perdeu porque o Ancelotti sabia que o Casemiro era um lixo de jogador e produziu um sistema e uma relação afetiva entre aqueles lixos de jogadores também lixosa, também patética, também horrível de se ver, também fracassada e covarde e adjetivos negativos ao infinito. Que seja. Mas o retorno ele vai ter que ser o retorno do novo anticolonialismo, do anti-neocolonialismo. Se a gente gritava por liberdade com a nossa seleção derrotada em 50 e vencedora em diversos momentos ali entre 50 e 70, de uma expressão pura e cristalina, quase genuína do anticolonialismo, a gente vai ter que voltar para isso. Se o nosso jogador ele é um jogador influencer, porque todos vão precisar ser, porque todas as profissões não são só os jogadores, todas as profissões precisam ser influencer hoje, a realidade digital, se o nosso jogador ele precisa ser o jogador influencer, acho que aí fudeu. Eu até ia dizer que ele precisaria ser o jogador influencer com a alma ou a cristalização do que foi aquele anticolonialismo de 58. Mas aí, pisou no influencer, talvez já esteja entregue, talvez seja a realidade imutável, sabe? Valeu por ter assistido, foi só um desabafo. Valeu.